Bom, e agora a gente entra num outro tópico, um outro meio ali que a gente tem, né, de obtenção de prova, que é a ação controlada. Ação controlada. Olha só, aqui o artigo 8º da lei vai falar assim, ó, que consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida em observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas ou obtenção de informações. Então, o que é uma ação controlada? É assim, ó, você já tem elementos para pegar os caras, mas vamos esperar um momento mais adequado, porque a gente, aguardando um pouquinho mais, a gente vai reunir ainda mais elementos probatórios, vai conseguir identificar ainda mais sujeitos que pertencem àquele grupo criminoso, entendeu? Então, se a gente espera um pouco, posterga um pouco, nós vamos conseguir mais elementos para fazer uma apreensão mais eficaz, né? Uma prisão do grupo, então uma operação mais, assim, melhor, né? Sabe? Tipo, às vezes vale a pena dar uma guardada para pegar mais gente, para não ter como escapar mesmo. Então essa é a ideia de uma ação controlada, tá? Na letra da lei, então, conforme a gente destacou, então é o procedimento de você retardar a intervenção policial relativa à prática, a ação praticada por organização criminosa ou grupo a ela vinculada, né? Mantendo ali a observação e acompanhamento para que a gente tenha um momento mais eficaz, né, de formação de provas e obtenção de informações, ou até mesmo para realizar a prisão desses sujeitos. Tudo bem? A gente aguarda para prender um, no propósito de que a gente, aguardando um pouquinho aqui, eu vou conseguir colher mais elementos para a gente conseguir pegar todo o grupo, os 10. Tá? Essa é a ideia aqui da ação controlada. O retardamento da investigação policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Isso aqui é muito importante, tá? Para a gente ter esse retardamento, tem que ter uma comunicação prévia do juiz, tá bem? Que pode, inclusive, limitar, né? Dar um prazo para os caras. Ó, não é para ficar ali retardando todo o tempo do mundo. A comunicação será sigilosamente distribuída a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Óbvio, né? Tudo isso corre em sigilo, gente. Esse pedido, né? Pedido de ação controlada tem que correr em sigilo, porque se alguém toma conhecimento disso, já era, né? Acabou, hein, o procedimento investigativo. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado, como forma de garantir o êxito das investigações. A gente só dá acesso à defesa posteriormente depois que se encerrar a diligência. Também aqui um contraditório postergado. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurarem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Artigo 10. Aqui já parte para a parte de infiltração de agentes, tá? Então, a gente chega aqui num outro meio de obtenção de prova. No artigo 10, você tem uma riqueza de detalhes a respeito dessa forma aqui, né, de obtenção de prova, desse meio de obtenção de prova, mas que eu já de antemão te esclareço o seguinte, gente, na prática isso aqui é complicadíssimo, hein? Complicadíssimo você infiltrar um agente. Imagina, cara, você vai colocar um policial no meio do olho do furacão. Cara, o risco de vida aqui é iminente, entendeu? Imagina, vamos olhar o que se fala na letra da lei. Eu esclareço para você que, em termos práticos, não vejo muitos procedimentos assim, tá? São raríssimos. Raríssimas hipóteses, dada que quem topa fazer isso aqui, né? Qual agente público toparia, né? Uma coisa dessa, existe uma coragem assim absurda. Beleza? Então, ó, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada
motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Ou seja, infiltração de agentes, como cai na prova, precisa de autorização judicial? Precisa, tá? Bem fundamentada. Autorização que é sigilosa e circunstanciada. Então vamos narrar tudo ali para o juiz para pedir a infiltração de agentes e o juiz tem que deferir o pedido, entendeu? E o juiz, inclusive, estabelece os limites dessa infiltração aí, tá? Então, algo que cai muito é que precede de autorização judicial. Essa é uma pergunta clássica em termos de infiltração de agentes nas provas. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, colha o parecer do Ministério Público. Então, escuta o Ministério Público. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Opa, que é uma medida subsidiária. Então, veja, eu tenho que demonstrar que não tem outro meio de obter prova. Entendeu? Isso aqui é muito importante. Então, isso aqui ó, já expressa um sentido assim de... a última coisa que nós vamos cogitar é a infiltração de agentes, tá? Se eu tenho outros mecanismos, outros meios de obtenção de prova, primeiro eu vou me valer deles. Essa daqui, ó, é por último, tá? Uma situação mais especial mesmo. Fechou? A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Então tem um prazo, 6 meses, para a gente realizar aí, né, essa infiltração de agentes. Então, esse período aqui, ele tem, então, esse limite temporal. Fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz e imediatamente se cientificará ao Ministério Público. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Tudo bem? Então, prazo ali que eu tenho que observar na infiltração de agentes, até 6 meses. Até 6 meses. Vou destacar em amarelo, porque isso aqui é natural de ser cobrado na prova, tá? Então, pode ser ali que questione. Para ter infiltração de agentes, depende de ordem judicial? Aliás, autorização judicial? Sim, claro. Qual que é o prazo dessa infiltração de agentes? Até 6 meses. São 2 perguntas clássicas envolvendo essa temática aqui. Artigo 10A. Vai falar aqui para nós, ó. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrado sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação de pessoas. Aqui é um negócio interessante, hein? A infiltração virtual. Pô, esses crimes, cybercrimes, né? Então, um policial se infiltra lá no meio, né? Aqui já é algo mais, assim, pensando em termos práticos, mais tranquilo, né? Para esse policial que vai protagonizar essa medida aqui, entendeu? Para efeitos do disposto nessa lei, consideram-se, aí vem lá, né, alguns conceitos. E com relação a esses conceitos é difícil de cair na tua prova, tá bem? Aqui é difícil aparecer uma questão conceitual. Mas ali a lei define o que vem a ser dado de conexão, que são informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo da internet utilizado e terminal de origem da conexão. Isso seriam dados de conexão. A lei define ali o que vem a ser dados cadastrais, que são informações referentes a nome, a endereço do assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de EP, identificação de usuário e código de acesso que tenha sido atribuído no momento da conexão. Aí o parágrafo 2º vai falar que na hipótese de representação do delegado, o juiz competente, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público e será admitida a infiltração, essa infiltração virtual, se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios. De novo, aqui consta expressamente, né, que essa é uma última
providência a ser tomada quando você está ali tentando produzir provas, elementos a respeito da atuação dessa organização criminosa, tá? Então, infiltração de agentes é por último que você vai tentar, tá? Inclusive, para o juiz deferir, ele vai certificar isso, né? Ele vai certificar, viu, delegado? Viu, autoridade policial? Você já tomou as outras providências necessárias? Então, ele já tem, o delegado, na hora que vai representar, pedir a infiltração de agentes, ele já tem que demonstrar, ó, seu juiz, a gente já tentou de tudo, tá? Não deu. A última esperança que a gente tem é por meio da infiltração para a gente conseguir pegar esse grupo criminoso, entendeu? Basicamente, essa é a ideia que você tem aqui, tá? É uma medida que nunca você vai usar de cara. Show? A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, então essa virtual aqui também observa o prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada, desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada a sua necessidade, né? 720 dias daria aí quase 2 anos, né? Bora lá. Fim do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Que ponto importante, que é pergunta de prova. É nula a prova obtida sem a observância desse dispositivo, tá bem? Bom, e aí você tem aqui, ó, ficou errado a formatação do slide, mas ó, artigo 10b, é um outro artigo que vai falar assim, ó, que as informações de operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo sigilo, e antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Tudo bem? Aí, posteriormente, né, é que se dá acesso aí à linha de defesa, né, aos advogados de defesa. Não comete o crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Tá bem? Então, não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indício de autoria e materialidade dos crimes. Tá bem? Isso aqui é bem importante. Então, destacar esse não aqui, que não comete crime no artigo 10c. E o parágrafo único fala que o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Esse é um ponto que eu sempre vejo ser cobrado, né? Ah, o policial infiltrado, tá, ele pode realizar certos atos, né? Inclusive, provavelmente vai ter que realizar alguns testes, né? Dentro do grupo ali, até para provar que esse cara é passível de confiança. Então, ele vai estar ali, né, isento de pena, certo? Vai estar isento de pena. Mas se ele se exceder aos limites que foram ali delimitados, né? Quando do requerimento ali por parte da autoridade policial, se ele se exceder àqueles limites ali que foram previamente estabelecidos pelo juiz, esse agente infiltrado ele vai responder pelos excessos, sim. Tudo bem? Então, esse é um ponto bem importante aqui, que eu vejo questões de prova nesse sentido, tudo bem? Então, não é assim, o agente policial ele tem carta branca, pode fazer o que ele quiser. Tem comportamentos ilícitos, todos os tipos de comportamentos ilícitos. Não. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Os atos eletrônicos registrados, citados no caput, desse artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. O requerimento do Ministério Público e a representação do delegado para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes e apelidos das pessoas investigadas e o local onde vai se dar essa infiltração.
Tá? Então, isso aqui é o que o legislador traz de checklist que deve constar, né, no pedido do Ministério Público ou do delegado. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso, a requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que está sendo infiltrado. Cara, aqui lógico, né, que tem que ser sigiloso isso. Meu Deus, imagina, você vai colocar o sujeito lá no meio do grupo criminoso. Se alguém descobrir isso, cara, esse cara tá morto, entendeu? Então isso aqui tem que ser tudo sigiloso, tudo que acontece de autorização prévia ali, tudo, né? As informações quanto à necessidade de operação, de infiltração, serão dirigidas diretamente ao juiz competente que decidirá no prazo de 24 horas após a manifestação do Ministério Público na hipótese da representação ser do delegado de polícia, devendo adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público quando serão disponibilizadas à defesa, assegurando-se a preservação da integridade, da identidade do agente. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público e pelo delegado de polícia, né, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial, né? Claro, pô, se o cara está correndo risco de vida, né? Joga tudo pro ar e para com isso aí, né? Tira o cara de lá. Tudo bem? Bom, responsabilidade criminal do agente infiltrado. Então a gente já viu, né, que o agente infiltrado não pode fazer tudo, né? Mas ali o dispositivo se referia anteriormente ao agente infiltrado na internet. Aqui nós temos um outro dispositivo que é um pouco mais genérico, mais amplo. Olha lá. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, ele responderá pelos excessos praticados. E não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Isso aqui é interessante, né? Os caras pegam lá, tem um agente infiltrado, os caras dão uma arma para ele, você quer pertencer a esse grupo? Então mata uma pessoa aqui. E aí faz esse teste, né? É bem coisa de filme, né? Bem coisa de novela. É pro cara pegar e demonstrar para aquele grupo criminoso que ele é digno de confiança daquele grupo, ele tem que praticar algum crime, né? Isso é bem natural, inclusive, né? Em termos de quando você tem, assim, um batismo, né, na facção. Então, aqui o legislador estabelece uma hipótese que leva, né, a não punição desse agente, né? Se era inexigível que ele se comportasse de maneira diversa, porque se ele não matasse, por exemplo, o pessoal ia desconfiar dele e ia matar ele, né? Então, tem essa preocupação aqui no artigo 13. Esse artigo cai muito nas provas, tá? Esse artigo 13, ele é muito cobrado. Artigo muito cobrado, bem importante em termos, assim, de histórico dos concursos. É um dispositivo muito cobrado isso aqui, porque chama atenção, né? Essa parte de punibilidade dos atos praticados pelo agente infiltrado. E são direitos desse agente infiltrado: recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, né? Se ele já estiver desconfortável, ele já pode pular fora, né? Ter sua identidade alterada, isso aqui é bem importante, né? Aplicando-se no que couber o disposto lá na lei que cuida sobre a proteção de testemunhas. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Então, esses seriam aqui os direitos do agente. Lembrando que ainda tem mais um inciso aqui, né, que fala: não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado por meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Beleza? Bom, dito isso, a gente ainda na lei tem ali, né, uma parte que fala sobre acesso a registro, dados cadastrais, documentos e informações, né? São aqui 3 dispositivos bem tranquilos, vamos só ler eles e aí a gente entra já na parte final da lei, que são os crimes em espécie que aparecem ali no final da Lei 12.850. Então, além do crime de organização criminosa lá no artigo 2º, que é o principal,
Ainda você tem ainda mais 4 figuras delitivas aqui que a gente tem que examinar, que aparecem no final dessa lei. Olha só, o delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas dos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado aos bancos de dados de reservas e registro das viagens, e as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, a disponibilização das autoridades mencionadas no artigo 15, registro de identificação de números dos terminais de origem e de destino de ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Tá? Sinceramente, esses 3 dispositivos aqui são raríssimos de cair em prova, hein? Só passei por eles ali por desencargo de consciência, para nossa análise aqui na aula ficar super completa. Agora, o que vem caindo também a respeito dessa lei, então veja, nós temos ali a organização criminosa, que a gente gastou um bloco inteiro só estudando isso. Até agora, e a gente terminou aqui, a parte meio de obtenção de prova, principal ponto aqui que tem que se atentar, colaboração premiada, tá? Top 1 tema dentro desses meios de obtenção de prova. E agora a gente entra nos crimes específicos aqui dessa lei. São 4 tipos penais, né? Tem o artigo 18, 19, 20 e 21. São 4 figuras típicas. São figuras típicas bem pequenininhas, e aqui eu vou fazer algumas considerações doutrinárias aqui a partir, né, de cada uma delas, né? Vamos ver aqui os sujeitos e tudo mais, quem pode praticar esse crime, qual que é o bem jurídico que está em jogo e tudo mais. Bom, o artigo 18, então, ele fala assim, ó, revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, nós temos ali, né, aqui o quê? Uma preocupação em preservar a investigação dos crimes que envolvem a organização criminosa. Esse é o nosso bem jurídico em jogo, né? Pô, porque se o cara revelar a identidade, fotografar o colaborador, pelo amor de Deus, entendeu? Então, aqui a objetividade jurídica é a preservação da investigação desses crimes, certo? Bom, quem pode praticar esse crime aqui? Qualquer pessoa, qualquer um pode praticar esse crime, então a gente pode colocar que é um crime comum. É um crime comum. O sujeito passivo aqui vai ser o Estado ou o colaborador, né? E o colaborador, perdão, né? Esse cara aqui vai ser a vítima, né? E esse crime, ele é um crime de mera conduta. Ele é um crime de mera conduta. É um crime de mera conduta, então vai se consumar exatamente no momento que é revelada a identidade. Ou no momento que o fotógrafo filma o colaborador, né? Eu tinha uma foto do colaborador, então ainda já está consumado, tá? E a tentativa é possível sim. É possível sim, é teoricamente possível a tentativa dessa conduta aqui. Tá bem? Lembrando que esses crimes aqui, ó, que a gente vai ver, todos são processados e julgados por meio de ação penal pública incondicionada. Tá? Todos são de ação penal pública incondicionada. Olha o 19. O 19 fala assim, ó. Imputar falsamente sob pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que sabe inocente ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídicas. Opa, aqui eu estou falando de uma pessoa específica, hein? Quem pode praticar esse crime aqui? Somente o colaborador, né? Pô, ele tem o dever de falar tudo, não é mesmo? Não foi isso que a gente aprendeu? Então, se ele não fala, dá um miguezão, ele está praticando crime. A reclusão aqui é de 1 a 4 anos e multa. Então, ó, a gente tem aqui como bem jurídico em jogo preservação da investigação, igual o delito antecedente, né? De crimes que envolvam organização criminosa, mas esse aqui já é um crime próprio. Esse aqui é um crime próprio. Por que ele é um crime próprio e não um crime comum? Porque ele só pode ser praticado pelo colaborador, tá? Então, quem pode ser aqui sujeito ativo? Somente o colaborador. Somente será praticado pelo colaborador. Entendeu? Então, hipótese aqui de crime próprio. Fácil? Muito bem.
Vamos lá, o que mais? Quem que é sujeito passivo aqui? Bom, sujeito passivo aqui vai ser o Estado, né, de maneira primordial, mas também aquela pessoa que, por exemplo, né, foi ali, né, indicada e é inocente. Essa pessoa aqui, né, que recebeu a imputação falsa também pode ser vítima do crime, sem dúvida. Esse crime ele se consuma no momento em que ocorre essa imputação falsa ou a revelação da informação inverídica. E a tentativa aqui, a doutrina vai falar que não é possível, né? Porque ou o cara vai fazer isso ou ele não vai fazer isso, né? Seria um crime aqui que não dá para fracionar o ato executório, então não teria possibilidade de caracterização de tentativa. Porque ou ele vai falar tudo, né? Ou ele vai mentir. Se omitir, então, nesse caso, daí tem a responsabilidade penal, certo? Ou ele vai entregar quem realmente participava do grupo, ou ele vai indicar pessoas falsas ali, né? Então, a gente não teria ali um meio termo, uma tentativa, certo? Bom, dito isso, como eu disse para você também, a ação penal aqui é pública e incondicionada, né? E vamos para a próxima figura típica. Olha outro crime aqui, ó. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Então, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui, nesse artigo 20, o que está em jogo é o quê? A preservação da investigação também, né, que envolvam esses crimes de organização criminosa, bem como, sem dúvida, aqui a segurança do agente que foi infiltrado, né, nesse segundo caso. Né? Então, é isso aí que está em jogo. Esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa, então a gente está também diante de um exemplo de crime comum. Crime comum, a vítima aqui, né, sujeito passivo, vai ser o Estado, né? Seu Estado, e também de maneira secundária pode aparecer aqui também o agente infiltrado, né, no caso de infiltração de agentes. Pode ser aqui sujeito passivo. A consumação desse crime aqui ela vai ocorrer no momento em que o agente ele dá conhecimento a terceiros acerca da operação e é um crime de mera conduta. Trata-se de um crime de mera conduta. Beleza? A tentativa é teoricamente possível, né? Teoricamente possível, por exemplo, o cara, de maneira escrita, ele pretende ali, né, retirar o conhecimento do terceiro destinatário. Aliás, ele, de maneira escrita, ele descumpre, né, esse sigilo, mas a informação não chega ao destinatário, né, por circunstância alheia à vontade. Então, seria teoricamente possível a tentativa aqui. Beleza? Ação penal pública incondicionada para essa figura. E a última figura que a gente tem ali, criminosa, artigo 21, seria recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitados pelo juiz, o Ministério Público ou o delegado de polícia no curso de investigação ou do processo. Aqui a reclusão é de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Aqui já é uma infração de menor potencial ofensivo. Essa aqui porque a pena máxima não é superior a 2 anos. Né? Aqui já se aplica a juizados especiais criminais, a lei de 9.099. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso de dados cadastrais de que trata essa lei. Aqui o objeto jurídico é para garantir o sucesso das investigações relacionadas aos crimes de organização criminosa. O sujeito passivo é o Estado, né? A consumação ela ocorre quando o agente expressamente se recusa a fornecer essas informações ou quando ele omite, por prazo juridicamente relevante, em responder, ou ainda na hipótese quando ele fornece resposta, mas incompleta, tá bem? Então, a tentativa aqui seria possível na modalidade comissiva, né, o recusar, porque na omissão não cabe tentativa. E a ação penal é pública incondicionada. Beleza? Então, esse é o artigo 21, que encerra os crimes em espécie. Então, a gente fez uma análise aqui da lei de maneira completíssima, tudo bem? Esse bloco foi mais pesado em termos de leitura da legislação, mas as questões, elas não saem do texto da lei, principalmente nessa segunda parte aqui, que eu quis me dedicar. Então, justamente por conta da dinâmica do conteúdo, é que a aula fica um pouco assim mais de atenção, de ler, destacar o texto de lei, para tentar ali extrair os aspectos fundamentais
para conseguir gabaritar as questões na hora da prova, tá bem? Eu trouxe 5 questões para resolver aqui agora, são questões curtas de certo e errado e vamos testar os conhecimentos obtidos então ao longo desses 2 encontros. Vem comigo então para a gente fechar com chave de ouro. Responda comigo aí da tua casa, hein? A respeito do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes, de crime organizado, crime de tortura, crimes hediondos, é para a gente julgar esse item aqui. Vamos lá. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação relacionadas aos crimes de organização criminosa demanda autorização judicial. Para eu falar em infiltração de agentes, eu preciso de autorização judicial? Sim, certíssimo, certíssimo. Preciso sim de autorização judicial. A gente viu, né, que é necessário. Com base na Lei 12.850, que fala sobre crime organizado, vamos para o item. A ação controlada será previamente comunicada com distribuição sigilosa ao juiz competente, que estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público. Certíssimo também, para a gente ter ação controlada, também eu preciso aí dessa comunicação prévia ao juiz, né? Que inclusive vai delimitar essa ação controlada, né? Para não ficar assim, a bel prazer, né? Dos agentes ali, né? Quando que eu vou fazer a prisão, quando que eu vou pegar e colher elementos e tudo mais, ficar retardando ali as coisas, né? Então isso aí já é tudo delimitado ali pelo magistrado, para você ter uma ação controlada legal. Bom, ainda com base na lei, né, 12.850, para a gente analisar o item. O agente policial não será punido por ter cometido condutas criminosas e eventuais excessos durante a sua infiltração, por haver expressa previsão legal de que não há crime nessa situação. Opa, os excessos são punidos sim, né? Os excessos são punidos sim. Então, muito cuidado. Lembra que eu destaquei para você que isso cai de maneira recorrente? Então, tá errado esse item porque os excessos são punidos sim. Com base na Lei 12.850, vamos lá. Entre os requisitos que definem uma organização criminosa, incluem-se a associação de 4 ou mais pessoas, o objeto de obter vantagem pela prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Dentre os requisitos é isso mesmo? Eu preciso ter ali 4 agentes? Isso mesmo, tá certo aqui, no mínimo 4 pessoas para se falar em organização criminosa. Outra coisa, obtenção de vantagem de qualquer natureza, né? E esse grupo tem que estar reunido para realizar crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou detenham caráter transnacional. Certíssimo, né? Certíssimo, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei. É um conceito aí que cai muito, muito nas provas mesmo. Certo? E a última questão para a gente fechar com chave de ouro aqui, essa nossa aula. Com base na Lei 12.850, de que trata crime organizado, vamos lá. Em observância aos princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, não configura crime a conduta do colaborador que fizer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre a organização criminosa. Tá errado, né? Configura sim, a gente acabou de ver o crime ali. A gente acabou de ver, porque o cara ele tem que falar tudo e tem compromisso em dizer a verdade se ele é colaborador. Se ele fizer imputação falsa, isso é crime. A gente acabou de ver. Se ele fizer ali, né, a declaração de informações inverídicas, isso é crime também. Então, erradíssimo esse item. Não configura crime? Tá errado. Configura crime? Sim, a gente acabou de estudar agora na parte final da legislação. Fechou? Com isso, então, a gente finaliza esse nosso bloco, né, de aula. Tá aqui o gabarito, conforme a gente já certificou. E não deixa de conhecer aqui, ó, por fim, a Faculdade Focus. Se você ainda não entrou lá no site da Faculdade Focus, confira lá as graduações EAD na Faculdade Focus. Aqui estão aparecendo as vantagens. Temos graduação em diversas áreas. Também temos um leque enorme de especializações. Vale muito a pena dar uma conferida lá no site da Faculdade Focus, ainda mais porque você tem desconto especial. Você aqui dentro da plataforma do Focus Concurso que está me assistindo, tem desconto na Faculdade Focus. E por último, deixa eu acompanhar nossas redes sociais também, pode me procurar lá nos canais, né? Paulo Henrique Helene, qualquer um desses canais, estou
presente juntamente com o Focus Concursos e com a Faculdade Focus. Espero que você tenha gostado desse encontro. É uma lei extremamente importante. Siga firme e forte na sua preparação, que vai ser sucesso. Grande abraço e até!